Super bate-papo. Vou dar uma complementar pegando essa questão do que é preconceito, que é racismo, né? Que houve do ponto de vista legal, uma tentativa de se igualar, porque estava ocorrendo um mecanismo safado, né? Vinha um caso de racismo e era registrado como preconceito, porque dá injúria, melhor dizendo, porque dá menos trabalho e é muitas vezes resolvido numa questão financeira, e depois eu quero tocar nesse assunto do financeiro lá no futebol, e a gente vai em frente. Tem uma outra coisa, né, Douglas, você citou a questão do conceito preconceito na ciência, a gente tem que lembrar que mesmo na ciência, né, o racismo usou muito a ciência, na verdade usou não, né, usa muito a ciência, né, porque nós temos que lembrar que a biologia, ciência, né, Ricardo? Principalmente. O racismo, desculpa, a ciência é feita por seres humanos, né? E normalmente, na sociedade que a gente vive, são seres humanos que têm uma situação social um pouco mais estável, né? Quer dizer, não quer dizer que é só coisa de rico, não é isso, né? Mas que não tem uma dureza de vida que tem que abrir mão de formação, de estudo tal, para poder viver, né? E qual é a cor dessa população mais estável, né? A gente sabe bem. Então, naturalmente, quando o cientista faz a sua ciência, quando ele pega os dados tal, ele deveria não ter esses preconceitos, né? Mas ele já vem como um indivíduo, né? Ele já vem com ideias, então ele já tem os seus conceitos formados, né? E aí, muitas vezes, o que a gente via e vê até hoje, né, eram cientistas que tinham um conceito, não era preconceito, não, que eram racistas mesmo, e que desenvolviam suas pesquisas, né? Até hoje a gente vai ver gente falando isso. Um dos caras, que eu já citei, mas volto, um dos caras foi ganhador de prêmio Nobel, né? O Watson, um dos caras que vai descrever a estrutura do DNA, quer dizer, toda a base da conceituação da genética moderna, tal, tá ali, e o cara faz declarações absurdamente racistas de inferioridade dos negros, né? Teve seus prêmios relacionados à pesquisa retirados, mas ele não perdeu o Nobel, né? E então você vê, esse é um cara que deveria ter tomar cuidado com o que eu vou falar agora, ele tem todo o patrimônio de conhecimento para combater isso, mas o preconceito, o racismo introjetado nele, que acho que aí não é preconceito porcaria nenhuma, né, faz com que ele afirme. Olha como é interessante isso. O racista vai falar assim, não, mas esse é um cientista que estudou tanto e está falando isso, é porque ele tem conhecimento de causa, lugar de fala, se vocês quiserem, para falar uma besteira dessa, né? Então, essa é a primeira coisa. A outra, né, é que existe uma questão, essa questão do preconceito, da injúria, do racismo, ela precisa ser levada para discussão em toda a sociedade, inclusive dentro das escolas. Mas existe uma armadilha aí, né? Porque o Benê também dá aula e sabe disso. Se a gente leva esse assunto para a escola e cobra, como as escolas tradicionais cobram, vai ser aquela coisa assim, o que é preconceito, o que é injúria, o que é racismo, entende? Bota no quadradinho e não se discute, não adianta nada, né? Então, já passou da hora de falar assim, nós temos um problema de racismo, né? Então, já passou dessa hora. A gente tem que falar, bom, nós temos um problema de racismo e temos que fazer uma coisa. O quê? Né? E vamos jogar aí. Então, essa é a primeira parte, né? A outra, eu acho que, Douglas, acho que o que a gente vê, que assim, já pegando uma das coisas, a surpresa em cima do Vini Júnior é justamente porque ele, como o Benê bem pontuou, ele é um cara ativo. Então, o Vini Júnior, se a gente pegar dentro do panorama do futebol, é um garoto, né, jovem, ele é a própria alegria do futebol, que se está acostumado até de maneira preconceituosa a registrar no brasileiro, no sul-americano, no latino-americano, e aí vai, né? Essa coisa do dançar e tal. Então, eu me lembro quando
as seleções africanas faziam um gol e dançavam, que as pessoas, ai, que legal, eles são super alegres, mas ficaria muito estranho se um europeu dançasse, né? Entende? Talvez fosse visto como uma coisa desrespeitosa, quer dizer, eles dançam porque é da cultura deles, entenderam, né? Da cultura deles. E o Vini Júnior tem essa coisa dessa comemoração e tal, só que eu acho que tem algumas coisinhas aí. Além dele ser um cara combativo, né? Ele não arrega, já não é mais aquele momento de um certo encanto e condescendência com eles dançam porque eles são africanos, ou eles dançam porque eles são latinos, ou eles dançam porque são pretos, né? Já passou a novidade. Então agora, né, a gente começa a ver um outro movimento. Eu acho que no caso do Vini Júnior a gente tem vários, mas dois tem que se destacar. Um, que é aquele, entre aspas, ódio contra o jogador inimigo, contra o jogador do outro time. E claro, se o cara é branco, a gente tem ódio contra ele. Se o cara é negro, se ele é japonês, entende? Se ele não for o padrão europeu, o preconceito é contra ele e contra o grupo que ele está inserido, né? Então é o negro, é o latino, é o karate, é o argentino, e nós vamos por aí. Essa é a primeira coisa. A outra é o ódio à postura dele, né? E no caso do Vinícius, eu acho que a gente vai explorar isso mais para frente. É bem interessante ver o seguinte: nós tivemos vários episódios de racismo onde se xingava o jogador de negro, de macaco, fazia barulho, jogava banana, né? Mas nós não chegamos num ponto que está no Vini Júnior, que que está indo além disso, né? Não é nada disso é normal. Mas convenhamos, você colocar um manequim enforcado com a camisa dele, pendurado numa ponte, ultrapassou entende? Qualquer coisa. Não dá para fazer o que o Daniel Alves fez, comeu a banana e saiu. Tal. Não dá. Exato. Porque, entende? Tudo é racismo, mas você imitar macaco e tal, você estava ofendendo feio já. Mas aí você está pregando a morte do cara. Né? Então existe um ódio aí que precisa ser explorado e eu acho que vai piorar, não só contra ele, tá? Vai piorar, vai ficar mais pelos movimentos que a gente vê hoje na Europa. Eu acho que essa coisa também porque tem gente que acha que o futebol está afastado do mundo, né? O futebol não tem nada a ver com o que acontece no resto do mundo. Não é isso. Na verdade, isso está dentro de um contexto, né? Justamente. E aliás, durante muito tempo também. Super bate-papo!